Então, olha só, pessoal, a gente viu agora há pouco, tá? No que diz respeito à representatividade de dados vetoriais em redes, tá bom? E uma outra representatividade de dados vetoriais da estrutura vetorial, nós temos o MNT, modelagem numérica de terreno, tá? Em que esses dados eles são representados de tal forma, né, semelhante à topologia arco-nó, né, em que o ponto de representação ele vai estar caracterizando a altura do terreno, tá? A altitude do terreno, um dado altimétrico, e a ligação dos arcos vai se dar em meio a esse nó. E lembrando também que a modelagem numérica de terreno, ela é uma modelagem espacial também que pode ser representada através de um dado raster, como o exemplo das imagens SRTM. As imagens SRTM, ela tem uma estrutura em que apresenta uma coordenada Z associada ao pixel, e essa coordenada Z justamente atribui no que diz respeito à elevação daquele terreno, tá? Então nós temos aqui uma representatividade utilizando-se a estrutura raster para representar a modelagem numérica de terreno, ou seja, o MNT, e também temos aqui uma estrutura, né, representando a modelagem numérica de terreno, já considerando a questão do plano, por meio também de representação vetorial, certo? Pois bem, no que diz respeito aos dados matriciais, que são os dados raster, que são os dados provenientes de imagens de satélite, né? Eles são formados por grades e células, na verdade, grades e células, né, que são os pixels, em que a mesma apresenta um valor. Então, podemos observar nessa imagem que aqui temos um conjunto de células, né, que essas células, por sua vez, formam toda a imagem. E quando se fala na questão da grade, pessoal, é porque a representação raster, né, que é a representação matricial, por isso que tem esse nome de matricial, é porque se dá de tal forma que está organizado através de linhas e colunas, considerando os pixels, tá? Considerando os pixels da imagem, tá bom? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui uma linha de pixel e também temos a coluna do pixel. Quando temos esse conjunto de pixels como um todo, forma a imagem, que é o dado matricial ou raster, certo? E lembrando que cada pixel ele apresenta um valor. Aqui nós temos um pixel que ele apresenta o valor, certo? Pertinente a 38, isso aí se refere ao seu bit. Então nesse pixel aqui eu tenho 38 bits, tá? Que está associada à resolução radiométrica. Isso aí vocês podem ver de uma maneira mais especializada lá na disciplina de sensoriamento remoto. Nós temos também um valor de 40 nesse outro pixel, tá? 41 e 42 em pixels distintos, tá bom? E os dados rasters também eles são importantes porque eles sempre vão representar dados contínuos, né, que tem uma variação contínua no espaço, como exemplo dos dados de elevação também e declividade, certo? E cada célula representa uma área no terreno, dependendo da resolução espacial. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho essa célula, que essa célula, por sua vez, ela tem a sua resolução espacial. O que é a resolução espacial, gente? A resolução espacial é o dimensionamento que aquele pixel vai representar de um objeto presente na superfície terrestre. Por exemplo, se eu tiver uma resolução espacial de 20 metros, os pixels eles conseguem representar objetos presentes na superfície terrestre, certo? Considerando o seu dimensionamento de até 20 metros, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um pixel em que ele tem uma resolução espacial de 20 metros, portanto ele vai representar uma área de 20 por 20 metros, ou seja, uma área de 400 metros quadrados
na superfície terrestre. Isso é a sua resolução espacial. Portanto, cabe salientar que quanto menor é o valor da resolução espacial, a gente diz que tem uma resolução espacial maior. E quanto maior é o valor da resolução espacial, a gente diz que tem uma resolução espacial menor. Por exemplo, se eu tenho uma resolução de 20 metros comparada com uma de 100 metros, certo? Evidentemente, a de 20 metros ela tem uma resolução espacial maior, mas a área a ser representada vai ser menor, enquanto que uma resolução espacial de 100 metros eu vou ter condições de estar representando uma área geograficamente maior, mas a sua resolução espacial vai ser menor, porque os detalhes vistos numa resolução espacial de 100 metros, certo? Vão ser mínimos quando comparado com uma resolução espacial de 20 metros. Com certeza, numa resolução espacial de 20 metros, eu já consigo ter uma observação melhor no que diz respeito a uma quadra, diferentemente se eu estiver utilizando uma imagem com resolução espacial de 100 metros, que eu não vou ter condições de visualização, mas a resolução espacial de 20 metros, quando utiliza-se uma imagem, ela pode ser mais propícia para estar monitorando a Amazônia, haja vista que é uma área maior, enquanto que uma resolução espacial de 20 metros de uma imagem eu posso estar monitorando, por exemplo, observando através de uma imagem de satélite as ruas e as quadras de um determinado bairro. Então depende muito da finalidade no que diz respeito à utilização da resolução espacial, tá? Por isso que cada célula representa uma área do terreno e depende muito da resolução espacial, certo? E armazena as imagens em linhas e colunas com valor numérico digital para cada célula. Então, conforme eu falei, aqui eu tenho uma linha e tenho também uma coluna. E cada pixel ele tem um valor numérico, que é o chamado DN, número digital. E as células são uniformes, ou seja, apresentam o mesmo tamanho e apresenta também a sua área com sua unidade ao quadrado, né? Então, no caso aqui, eu tenho uma célula de 20 metros de resolução espacial, fazendo o cálculo dessa área, lado vezes lado, ou seja, 20 vezes 20, eu vou ter 400 metros quadrados, pertinente ao dimensionamento dessa área ser representada utilizando uma imagem com resolução espacial de 20 metros, tá? Eu espero que vocês possam ter entendido acerca do assunto, tá, gente? E muito obrigado, tá bom?